O tema de hoje é bem importante porque eu vou falar sobre os 5 erros mais cometidos pelos brasileiros, segundo pesquisas, e eu também são dados da BBC Brasil, tá? Por que é importante saber quais são esses erros? Porque basicamente você sabendo sobre quais os erros que nós, falantes da língua portuguesa, cometemos, melhor vai ser na hora de você falar o inglês, porque sendo assim você vai ter consciência de que a gente tem mais dificuldade naqueles pontos e aí você vai tomar mais cuidado. Eu gostaria que eu tivesse tido essa orientação antes, porque assim, ao estudar o inglês, eu já saberia onde que eu deveria tomar mais cuidado por conta da nossa língua. Então vamos lá. Número 1, a pronúncia, principalmente quando tem que alongar os sons de vogais, tá? Então, quem tá me acompanhando sabe que eu já fiz vídeos sobre isso e que eu faço vídeos falando sobre a questão da pronúncia, e eu gosto muito de trabalhar principalmente com os erros que nós cometemos por conta da nossa língua nativa. Ou seja, o português, né? O português influencia muito quando a gente está aprendendo um outro idioma. Então, eu vou dar um exemplo. Quando a gente fala navio e ovelha, o navio é ship, é curtinho, ship. E a ovelha, sheep, sheep, tem que puxar, tá? Ou quando nós falamos orelha e ano, né? Que é ear, e o outro é ear. Tem que puxar um pouquinho mais, tá? E esse último exemplo que eu vou dar, tem gente que não consegue de jeito nenhum diferenciar essas palavras, que é a palavra e mundo, né? Que é word e world, que é dar aquela enrolada na língua para falar esse L, né? Então, esse é o primeiro erro que nós cometemos o tempo todo. Número 2, eu também já falei nos meus vídeos, tá? Mas como eu disse, hoje eu trouxe estudos pela BBC Brasil, né? E aí eles fizeram um levantamento com vários professores de inglês como segunda língua aqui no Brasil. E o número 2 é basicamente falso cognatos. Lembra que é falso cognato? Não? Falso cognatos são aquelas palavras que são iguaizinhas a que nós temos aqui no português, mas que o significado é totalmente diferente. Então, eu vou dar um exemplo. A palavra costume. Vou deixar aqui na tela para vocês vão ler. A primeira coisa que vocês vão pensar é que é costume, mas na verdade é fantasia. Ou outro exemplo, fabric. Primeira coisa que vocês vão pensar aqui é fábrica, mas fabric é tecido, tá? Ou o verbo pretend. Quem tá me acompanhando sabe que pretend não é de ter a intenção de fazer algo, mas sim de fingir, tá? O número 3, eu vou falar logo depois que você deixar o seu like aqui no meu canal, deixar um comentário aqui embaixo, se inscrever no meu canal e, lógico, compartilhar esse vídeo aqui para ajudar mais pessoas a aprender o inglês, tá? Ou melhor, saber onde nós todos erramos quando estamos aprendendo inglês e aí ajudar essas pessoas a corrigirem, tá bom? Brincadeirinha, eu vou falar agora para vocês, tá? O número 3, na verdade, ele é sobre o TH, o som do TH, que também eu tenho vídeo no meu canal, olha aqui falando sobre o TH, que a gente tem a dificuldade de fazer esse som do meio F. Na verdade, o TH ele tem 2 tipos de sons, que também tá aqui, mas eu vou falar de um que é um half F, que a gente fala a metade de um F, né? Do nosso F no português seria, do som do nosso F. E aí, muita gente acaba falando, ao invés de falar thank, or thank you, or think, fala thank you. Só que tem um problema aqui. Assim como lá no número 1, que eu estava falando de alongar as vogais, né? Que quando você não alonga as vogais, você acaba falando a palavra errada, né? Você fala ovelha ao invés de navio, navio ao invés de ovelha, orelha no lugar de ano e ano no lugar de orelha, enfim. Aqui a gente também tem um problema quando você não faz esse do thank you or thank. Porque se você fala thank significa afundar. Então, basicamente, você está falando outra palavra, tá bom?
E agora vamos para o número 4, que é basicamente os verbos frasais ou phrasal verbs, que também, obviamente, né, tem vídeo aqui também, sempre dando dica. Tem lá no meu Instagram também várias dicas sobre phrasal verbs. Mas aqui, qual que é o grande problema? Bom, o problema é que no português, a gente não tem essa junção. Por exemplo, eu tenho o verbo gostar, e aí eu uso uma preposição, e aí o verbo gostar vira tem um outro significado. Claro que dependendo da preposição, dá um sentido um pouco diferente, mas não muda a ideia do verbo. Só que no inglês, os phrasal verbs ou os verbos frasais, a combinação do verbo com a preposição ou um advérbio muda o significado completamente. Então, por exemplo, se eu falo look out, significa cuidado, tenha cuidado, né? Então a combinação look mais out, cuidado. Ou o look into, se eu coloco a preposição into, significa verificar. O verbo make com up, que significa inventar, por exemplo, inventar uma história. Não uma história, né? Eu só complementei. Inventar algo. E aí se eu uso o make com out, significa ficar com alguém no sentido romântico, tá? Então, isso pra gente é um grande desafio. Então, aqui, assim como em todos os outros itens que eu apontei hoje, fica a dica para você prestar atenção. É aqui onde a gente tem que ter cuidado também, porque como muda totalmente o sentido, às vezes você coloca a preposição errada, acha que tá falando tenha cuidado, que nem o look out, mas na verdade você tá falando look into, que é de verificar. Então tem que tomar cuidado com a preposição, tá bom? Aqui é onde às vezes eu confesso que eu me embanano, né? Então, como eu sei que às vezes eu me embanano com isso, é algo que eu presto muita atenção. Quinto e último item, e não é porque é o último que é o menos importante, na verdade, esse é o mais importante, e eu acho que, pela minha experiência, tá? Vou falar não porque eu trouxe dados ou estudos da BBC, BBC Brasil, que entrevistaram professores, eu vou falar Samara. Eu notei que essa é a maior barreira com relação a aprender o inglês, tá? Os alunos que não conseguiram alcançar o objetivo de aprender inglês, eles tinham esse problema, que o problema é traduzir diretamente do português, tá? No início, é comum, eu também tenho vídeo falando sobre isso aqui, tá? Mas no início é muito comum que a gente use a nossa língua materna como referência, então a gente sempre fica buscando referência, né? Até porque isso chama associação e é natural, a gente aprende por associação. Mas eu já falei que toda língua que você vai aprender, você tem que entender que ela é um sistema único, ela é diferente, ela está enraizada com aquela cultura. Então vamos entender aqui. A língua inglesa é uma língua anglo-saxônica, ou seja, ela tem como base o alemão, o francês, as línguas celtas lá atrás, tá? E também o latim, faz parte da formação da língua inglesa. A nossa língua, a nossa base é o latim, basicamente, tá? E como a formação é diferente, você vê? Já é diferente, a origem é diferente, então não tem como elas serem iguais. Portanto, esse processo de tradução é como se fosse, assim, door é porta. No começo dá certo, né? Door significa porta, apple significa maçã, vai dando certo. Mas conforme você vai entrando mais no idioma, que são, quando você começa a lidar com expressões idiomáticas, né? O que são expressões idiomáticas? Tipo, quando a gente fala, a vaca foi pro brejo, né? Esse tipo de coisa, quando você começa a entrar nisso, você vai ter que ter um entendimento um pouco mais profundo. Qual que é esse? Que a língua está diretamente ligada naquela cultura, da origem dela, da cultura dela, até mesmo de como as pessoas são. Um exemplo, se aquele povo é um povo ou uma sociedade mais feliz, sabia que dá para você saber isso através do idioma deles? Porque você pegando o idioma, você vai encontrar, por exemplo, mais expressões referente à felicidade. Por exemplo, o inglês tem bastante expressões que se referem à felicidade,
tá? Vocês podem procurar, tem muita coisa para falar que você tá animado, que você tá feliz, super feliz. Eu lembro até que quando eu fiz intercâmbio, eu fiz uma aula recheada de expressões desse tipo. Então dá para você saber se aquela cultura ali é um povo mais feliz, mais otimista, mais pessimista, através da própria língua. Então dá para ver, tem a ver com a origem dela, com a cultura dela. E algumas pessoas não entendem isso. E aí elas passam a fazer aquela coisa como se uma coisa fosse equivalente à outra. Eu falei, quando você é básico, até isso dá certo, mas com o passar do tempo não vai mais dar certo, porque você vai começar a se deparar com a língua de verdade, com informações mais complexas, tá? Vou dar só um exemplozinho. Meus alunos chegam lá e falam assim, eu vou ver minha mãe esse final de semana. Aí eles falam, como? I go see my mother on the weekend. Só que esse eu vou ver minha mãe significa futuro, né? No futuro, tipo, seria um equivalente eu irei ver minha mãe. Então não dá pra fazer I go, I'm going to see my mother on the weekend or this weekend, né? No final de semana ou esse final de semana. Tá vendo como que não dá pra fazer? Porque vocês têm que entender a língua de uma forma um pouco mais complexa. Tá bom? Bom, pra finalizar, eu quero dizer que eu não vim aqui pra deixar esse pepino na sua mão, não, tá? Eu quero só lembrá-los que todas as soluções vocês vão encontrar aqui no meu canal, tá? Então, esses erros que são mais comuns, por exemplo, o TH, a questão da pronúncia, do som curto, vogal curta e o som mais longo, eu tenho aqui. Eu também falo sobre a questão do falso cognato, eu dou sempre dicas sobre phrasal verbs. Também fiz um vídeo aqui só falando sobre a questão desse problema que a gente tem quando a gente se depara com idioma novo, que é de tentar ficar traduzindo uma coisa para outra. Tá tudo aqui. Tá? Então é isso. Pegue seu caderninho e comece a estudar e até a próxima.